Olá pessoal, meu nome é Maria Angélica, eu que vou acompanhar vocês nesse momento de estudo. Para quem passou no vestibular agora, meus parabéns, muito bem-vindos. E para quem já passou no vestibular no ano passado, no início desse ano, está no seu segundo semestre, parabéns, bem-vindo a esse novo semestre. Quero acompanhar vocês nesse estudo e parabenizá-los, dizendo que para quem investe na sua qualificação pessoal, não perde nada, só ganha. Porque estudar, investir na qualificação profissional é sempre um investimento com retorno seguro. E aí vamos passar o estudo, porque nossa disciplina é matemática e vale a pena dar uma lida, uma estudada com vontade, para a gente revisar tudo que a gente já estudou no ensino médio, lá no segundo grau falado, e aplicar aqui na contabilidade. De que maneira? A gente vai vendo. Meu perdão. Enfim. O que eu vou fazer agora? Eu vou falar um pouquinho para vocês de um bom motivo para a gente estudar contabilidade no curso aliás, estudar matemática no curso de contabilidade. Por exemplo, por quê? Porque o uso inadequado da matemática, ele pode levar as empresas a falências, assim como um bom cálculo de preços pode levar uma empresa a vender bem os produtos e dar muito lucro a ela. E o inverso também pode acontecer, né, de ter um cálculo errado de formação de preço e dar prejuízo à empresa. Então, nós acreditamos que o conhecimento da matemática vai auxiliar você, profissional de contabilidade do futuro, para enfrentar os desafios típicos do exercício da profissão, com mais confiança e competência. A matemática é uma ciência de grande importância na formação profissional, em todas as carreiras, eu diria assim, né? A gente sempre precisa de matemática para nos qualificarmos mais e para poder compreender a vida melhor. Bom, nessa disciplina, a gente vai iniciar o estudo falando sobre conjunto. Olha, é uma revisão do ensino médio, né? Ensino fundamental e médio, conjunto, né? Porque nós vamos iniciar a disciplina, a apostila, estudando sobre os números reais. Depois nós vamos falar de expressões algébricas, equações e inequações, e tudo isso parte do estudo inicial dos conjuntos, só para revisar. E olha, vale a pena porque tem muita revisão das regras básicas da matemática. E no que importa isso? Bom, para quem vai pretende fazer um concurso, matemática é tudo, né? Matemática de ensino médio é tudo para quem vai fazer um concurso. Para quem está se qualificando, quer se qualificar mais para o trabalho da contabilidade, também é fundamental conhecer bem os números, né? De toda forma, para a nossa vida pessoal, é sempre importante relembrar a matemática, porque a gente aprende mesmo quando a gente pratica, e isso a gente pratica todos os dias. Então, vamos lá. Introdução do assunto, a gente vai começar com números reais, falando aqui com vocês sobre a origem da matemática. A matemática ela se iniciou há milhares de anos, desde que o homem começou a sentir necessidade de fazer contagem, né? E aí a gente sabe que nas escavações arqueológicas foram descobertas cavernas onde já tinha lá os pauzinhos marcados, dizendo que começamos dali a fazer contagem, né? E aí as civilizações foram melhorando isso até chegarmos nos números, nos algarismos indo-arábicos, esses números que a gente conhece hoje, que faz muito parte da nossa vida, né? Então, uma forma de organização dos números muito difundida foi a dos conjuntos, na qual existe certa hierarquia de classificação dos números. E a gente vai começar o estudo aí, falando dos conjuntos. Então, desde os primeiros anos da educação básica, a teoria dos conjuntos é vista como um fator integrador de toda a matemática, pois todos os assuntos das quais ela trata acabam, de uma forma ou de outra, derivando de uma noção de conjunto. O conjunto ele é uma base
importantíssima do estudo da matemática, né? Então vamos começar. Vamos falar de conjunto, elemento e pertinência. 3 noções básicas são consideradas primitivas, isto é, são aceitas sem necessidade de definição, ou seja, isso aí é básico. Falou de matemática, falou de conjunto, a gente tem que conhecer essas 3 coisas: conjunto, elemento e pertinência entre os elementos de um conjunto. Sobre isso, a gente inicia, e eu fiz um destaque aqui na minha apostila para vocês, falando do conceito de conjunto. Bom, o conceito de conjunto a gente pode reduzir tudo à seguinte questão: conjunto indica coleção ou agrupamento de itens, de objetos, né, de elementos. Exemplo: conjunto do alfabeto, conjunto do sistema solar, conjunto dos meses do ano, conjunto dos algarismos romanos, conjunto dos números pares, conjuntos dos ímpares, enfim. E os elementos? Bom, resumindo, o elemento diz que cada item que compõe um conjunto é chamado de elemento. Tudo que está dentro de um conjunto é chamado elemento deste conjunto. E aí a gente tem como elementos, a gente pode citar o conjunto das letras do alfabeto. A gente sabe que os elementos vão ser A, B, C, D, F, G, até o Z, né? Conjunto dos planetas do sistema solar. A gente vai citar Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno, Urano, Netuno, e temos outros agora novatos, né? Conjunto dos meses do ano. A gente vai citar como os elementos do conjunto dos meses do ano: janeiro, fevereiro, os 12 meses do ano. E pertinência entre elemento e conjunto. Quando o elemento faz parte de um conjunto, afirmamos que ele pertence a esse conjunto. Pertinência. Quando o elemento faz parte de um conjunto, a gente afirma que ele faz parte. Então, essa é a pertinência, ele pertence. Por exemplo, o número 2 pertence ao conjunto dos números pares, mas o número 3 não pertence. Então, quem pertence? 2. Um conjunto pode ser formado por números, por letras, nomes ou até mesmo outros conjuntos, o que indica que um conjunto pode ser elemento de um outro conjunto. E aí a gente vai falando de pertinência e a gente vai entender melhor disso. Mais à frente eu fiz a seguinte, eu grifei a seguinte questão: olha, geralmente um conjunto é indicado por letras maiúsculas, A, B, C, letras maiúsculas. E o que tem dentro, os elementos, geralmente eles são identificados com letras minúsculas. Mais adiante, um conjunto ainda pode ser indicado com seus elementos representados entre chaves ou por uma descrição. Aqui nós temos o exemplo. Veja bem, por uma descrição nós temos o conjunto A é o conjunto dos números de um dado. Por chaves, o conjunto A é igual, abre chaves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fecha chaves. Então, tem 2 formas de representar um conjunto. Um conjunto, né, quando um conjunto é infinito, representamos alguns de seus elementos e depois colocamos reticências. Um conjunto infinito, um conjunto dos números pares, ele é infinito. Então, a gente pode descrevê-lo, B igual conjunto dos números pares, ou pode colocar eles com o uso das chaves, né? B igual, abre chaves, 0, 2, 4, 6, 8, 10, e aí vocês percebem os 3 pontinhos, que significa que ele é infinito. Fecha o parêntese. Em um conjunto, se um conjunto for finito, ou seja, se ele tiver fim, mas tiver uma quantidade de grandes elementos, também podemos usar reticência. Basta que indiquemos que o último elemento do conjunto para representar sua finitude. Por exemplo, C, conjunto dos múltiplos de 3 menores que 100. Ele é um conjunto infinito? Não, o fim dele é ali em 100. E são conjuntos múltiplos de 3 até 100, certo? Então,
descrevendo, por descrição, a gente tem C igual ao conjunto dos múltiplos de 3 menores que 100. E com os parênteses. C igual, abre parênteses, 0, 3, 6, 9. Mas aí vai ficar muito grande esse conjunto. Ele é finito, mas é muito grande. Então, botamos depois do 9, 3 pontinhos, vírgula, o último número desse conjunto, que seria o 99. Fecha parênteses. Então, essas são formas de representar os conjuntos. Como é que a gente pode representar eles? Por chave ou por descrição. Sendo ele infinito, a gente termina com reticências, né, quando a gente representa ele por chaves. E se ele for infinito, a gente coloca a reticência, mas coloca o último elemento no final e fecha o parênteses. Em notação matemática, usa-se o símbolo E, né, esse Ezinho aqui diferenciado, para indicar que um elemento pertence a um conjunto. E o E cortado, esse é diferenciado, né, cortado, com risco em cima, para indicar que um elemento não pertence a um conjunto. A gente não está vendo nenhuma novidade aqui, né? Nós estamos relembrando o que a gente estudou no final do ensino médio, na metade do ensino fundamental e no ensino médio. Mas vale a pena, acreditem, vale a pena. Por exemplo, letra A, sendo A, né, o conjunto dos números pares e B, o conjunto dos números ímpares, em notação de conjuntos, nós temos que A igual a, lembrando que A é o conjunto de números pares e B o conjunto dos números ímpares. Então, na notação do conjunto, vamos lá, A é igual a 0, 2, 4, 6, 8, 10, 3 pontinhos, porque é infinito, né? No final. E B, números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 3 pontinhos, porque é infinito o conjunto dos números ímpares. Viram? E aí, sobre a pertinência. Bom, para que indicar que 2... o número 2, que é um número par, pertence ao conjunto dos números pares, escrevemos que 2 pertence a A. Para indicar que o 2 não pertence ao conjunto dos números pares, nós escrevemos que 2 não pertence a B, usando a simbologia da letra E. Riscada, né? Não pertence. De um conjunto, de modo geral, se A é um conjunto e X é um elemento desse conjunto, nós podemos escrever que X pertence a A, né? Com a letra E. Reparem bem, esse símbolo do pertencimento. Por outro lado, se X não é elemento de A, então escrevemos que X não pertence a A, ou seja, o E cortado. Costuma-se usar um círculo para representar um conjunto e seus elementos. Esse tipo de notação, essa forma de desenhar, né, de demonstração, a notação, se chama diagrama de Venn. Veja se... Eis aqui o exemplo de o diagrama de Venn. Observem. Diagrama de Venn apresentado o conjunto dos números pares, A e todos os números pares. No diagrama de Venn, o conjunto dos números ímpares. O diagrama de Venn é um círculo, né? Então todos os números ímpares. Também podemos designar um conjunto por meio de uma propriedade ou característica. Por exemplo, o conjunto de estados da região sudeste, do sul, o conjunto dos estados da região sudeste do Brasil pode ser representado da seguinte notação. D igual a X, tal que X é um estado da região sudeste do Brasil. Como é que se lê? Lê-se
Conjunto dos elementos X, tal que X é um estado da região sudeste do Brasil. Se eu disser que São Paulo é um conjunto da região sudeste, esse conjunto, então, de São Paulo pertence ao conjunto da região sudeste, né? Afinal, ele é da região sudeste do Brasil. Ele pertence a esse conjunto. Principais classificações. Existem 3 classificações de conjunto muito utilizadas no que diz respeito ao número de elementos. São elas: conjunto vazio, eu vou dar uma destacada aqui de alguma forma para vocês. Conjunto vazio, conjunto unitário e conjunto universo. São 3 os tipos de classificações, as 3 principais classificações de conjunto, né? A gente pode fazer uma caixinha aqui e anotar aqui. E são 3 as classificações. São 3 as classificações de conjuntos principais. São quais elas? São conjunto vazio, qual outro? Conjunto unitário e o conjunto universo. E o conjunto universo. Então, nós temos 3 classificações principais de conjuntos. Sobre o conjunto vazio, é aquele que não possui elemento, e ele é indicado por esse ozinho cortado ou pelas chaves vazias, a chave de um lado e outro e dentro vazio. Simples assim. Por exemplo, um exemplo é que se M seja M o conjunto dos meses do ano que comecem com a letra P. Existe algum mês do ano que começa com a letra P? Não. Então, esse M é um conjunto vazio. Olha as formas de representação. O Ozinho cortado ou as chaves vazias. Já se um mês começasse com P, aí a gente teria um, só que não tem, né? Então, tem uma outra forma de representar esse mesmo conjunto, que não seja nesse formato. Veja bem. C igual X, tal que X maior que 4 e X menor do que 0. Essa daqui é uma outra forma de representar conjunto, né? Por meio de expressões, certo? Que nesse caso aqui vai dar vazio, porque não existe um número que seja maior do que 4 e menor do que 3, para que ele seja o X. Então, deu vazio. No conjunto unitário, é aquele que possui um único elemento. Exemplo, o conjunto M é um conjunto dos meses do ano que possui exatamente 4 letras. O único mês do ano que possui 4 letras apenas para ser escrito é maio. Então, M é igual maio. Uma outra representação também é de um conjunto unitário. C igual X, tal que X mais 2 igual a 5, que é igual a 3. Nesse caso, a gente faz a continha e vê que esse X mais 2 igual a 5, então, qual é o número que somado a 2 vai dar 5? É 3. 3 mais 2 igual a 5. Então, X igual a 3. Né? É fazendo a continha que a gente consegue chegar à resposta. Mas
é a representação nesse formato de expressão numérica, né? Essa notação indica que C é composto pelos elementos que são que ao serem somados no número 2 resultam em 5. O conjunto universo. Essa designação é usada geralmente quando se desenvolve um assunto em matemática e se quer indicar todos os elementos utilizados no referido assunto. Esse conjunto é representado por U. O conjunto U é um conjunto chamado conjunto universo. Por exemplo, se um estudo sobre pesos de pessoas, o conjunto universo tem por elemento os números positivos, afinal, não faz sentido usar números negativos para representar pesos. Por exemplo, se um estudo sobre os meses do ano, o conjunto universo terá como elemento os 12 meses do ano. Então, o U é o conjunto universo. U é a representação de um conjunto universo. U, a letra U. Desculpe aqui. A letra U é a representação de um conjunto universo. Operações. Agora vamos falar de operações com conjuntos. A gente estava relembrando aqui alguns conceitos básicos, mas aí agora vamos entrar nas operações com conjuntos. A primeira operação que nós vamos lembrar é igualdade. Dizendo que dois conjuntos A e B são iguais quando todos os elementos de A também são elementos de B e vice-versa. Por exemplo, se A, o conjunto das vogais em ordem decrescente, assim A, E, I, O, U. E B é o conjunto das... se A é o conjunto das vogais em ordem crescente, então nós temos A, vai ser A, E, I, O, U, crescente. E B, o conjunto das vogais em ordem decrescente, então nós temos que B é igual a U, O, I e A, certo? Temos dois conjuntos. A gente está falando de operações de igualdade entre conjuntos. Bom, observe que todos os elementos do conjunto A são iguais aos do conjunto B. Portanto, o conjunto A é igual ao conjunto B. Em notação, A igual a B. Considere agora o seguinte conjunto. Se a gente colocar A e B, nós temos as mesmas informações. A, E e O, U, só que um crescente e outro na ordem decrescente, mas são as mesmas letras. Então, nesse caso aqui, A é igual ao conjunto B. Portanto, A igual a B. Nós estamos falando nas operações. Essa é a operação de igualdade. Considerando o seguinte conjunto. C igual a X, tal que X mais 5 igual a 12. D é igual a 7. Então, vamos ver. Se o conjunto está me dizendo que o conjunto C e D são semelhantes, são iguais ou não são iguais? Bom, então, vamos ver. Fazendo essa expressão, x mais 5 igual a 12, então 7 mais 5 igual a 12. X é igual a 7. Então, neste caso aqui, a gente pode afirmar que C igual a D, correto? Opa! Então, neste caso, nós podemos afirmar que C é igual a D, já que 7 é a resposta da expressão que tem dentro do conjunto, da letra do conjunto C, e D é igual ao 7. O conjunto C é composto dos elementos que, somados ao número X, resultam em 12. Nesse caso, apenas 7 satisfaz a condição. E o conjunto C é composto apenas do elemento 7. E o conjunto B também, então, só os dois são iguais.
como consequência da definição da igualdade, nós temos também a seguinte informação. A pode ser diferente de B. E aí a diferença de A e de B se ao menos um elemento de A não pertencer a B. Ou ao menos um elemento de B não pertencer a A. Aí a gente tem que eles são diferentes. Bom, continuando a tratar sobre operações com conjuntos, nós vamos falar sobre subconjuntos. Um subconjunto A é um conjunto A é subconjunto de B se e somente se todo elemento de A também for elemento de B. E para indicar a situação de subconjunto, nós escrevemos que A, aí tem o Uzinho deitado, né? Por exemplo, A, esse Uzinho deitado, e o conjunto A, B, C, D, ou seja, o A pertence ao conjunto B, não é isso? Vamos ver. A, B contém A. Vamos lá? Essa ideia de inclusão também pode ser representada por meio do diagrama de Venn. Se o A está dentro de B, então dentro o B é o círculo maior e o A é o círculo menor. A gente vai ter a letrinha A aqui dentro, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Estou tentando. Não quer me dar a opção do lápis? Pera lá. Só desenha fora, não desenha dentro. Não quer desenhar dentro aqui. Aí, a letra A, o A minúsculo, né, que é parte da letra A, aí aqui A, B, C, D, E. Esse A, ele já está aqui, né? Então, a gente pode não colocar o A aqui dentro. Opa! O A sai daqui. Por quê? Porque ele já está bem aqui dentro. Ó. Então, o A pertence ao conjunto B. Está dentro. Essa notação que deriva da ideia de inclusão, onde B contém A, indica que o conjunto B contém o conjunto A. Ou seja, é subconjunto, o A é subconjunto de B. B contém A. A gente tem essa letrinha aqui deitadinha. O B, como é que é? Parecido um C, né? É um U parecido um C. É representação do contém e não contém. Porque mais abaixo a gente vai se lembrar que para não conter, vocês estão lembrados? A gente tem o Uzinho deitado, né, como a gente chama, como sendo riscado como não contém. Além disso, se o conjunto A não for subconjunto de B, então temos que A não contém B. E aí nós temos a relação, né? A, B, C, B, C, D. Né? A não contém B. Além disso, se o conjunto A não for subconjunto de B, podemos escrever que A não contém B. Exemplo, A, B, C não contém A, E, I, O. Assim, usamos a premissa de inclusão. Mas assim como se tem a letra A aqui? Bom, se a gente for descrever o conjunto, aqui nós estamos falando do conjunto das vogais e ali a gente está falando do alfabeto, né? Deixa eu ver aqui. Vogais
E aqui, alfabeto. Então, assim, usando a premissa de inclusão, podemos escrever a igualdade da seguinte forma: A igual a B, e aí o símbolozinho que significa se, somente se. A contém B e B contém A. Aí a gente pode dizer que se chama de subconjunto, de acordo com essa premissa de inclusão e igualdade, né? A igual a B se, somente se A contiver B e B contiver A. O símbolo dessa seta com dois lados significa se, somente se. Sendo A, B e C três conjuntos genéricos, podemos observar 4 propriedades relativas ao conjunto de inclusão. Então, isso é importante também, eu trouxe para vocês as propriedades relativas ao conjunto, ao conceito de inclusão. Quando a gente vai falar de inclusão de um conjunto no outro, a gente vai falar que o conjunto vazio, ele é sempre subconjunto de todos os conjuntos. Tanto de A, quanto de B, quanto de C, de qualquer conjunto. O conjunto vazio vai ser sempre subconjunto deles. A contém A, todo o conjunto é subconjunto de si mesmo. Se A contém B, e B contém C, e C contém, e A contém C, isso aqui a gente está falando de uma propriedade transitiva de conjunto. Se A contém B e B contém C e B contém A, então A igual a B. É importante a gente relembrar essas regrinhas aqui, principalmente essas que provavelmente a gente já esqueceu faz um tempo, né? Essa bem aqui é importantíssima. Essa aqui, né? Todo conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto. E todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Essas duas propriedades aqui, com certeza a gente vê muito isso em concurso. União e reunião, ou reunião. Dados dois conjuntos A e B, qualquer chama-se união de A com B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Em símbolo da união é o Uzinho para cima, né? O contém não contém é o U de lado. O união é o U para cima. Essas lembrancinhas aí eu acho que são importantes. Se vocês não vêm estudando, pararam de estudar faz tempo, né? Com certeza, alguns de vocês já saíram da escola do ensino médio faz tempo. Então, relembrar isso aqui é bom, é dica para os concursos que estão aí às portas. Dados dois conjuntos A e B quaisquer, chama-se união de A com B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Símbolo: A união B. X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Por exemplo, se A é igual 1, 2, 3, 4 e B 2, 4, 6, 8 e 10, a união B vai ser a soma de todos eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10. Menos o 7 e o 5, que nem estão aqui e nem estão aqui. Perceberam? Pois é. Não quer dizer que se um começa com 1 e o outro termina com 10, que tem que ter esse intervalo todo aí. Não. Isso é um cuidado importante que a gente tem que ter. No diagrama de Venn, podemos indicar a união da seguinte maneira. Veja bem, da seguinte forma. O conjunto A é 1, 2, 3, 4. O conjunto B é 2, 4, 6, 8, 10. Só pares, né? 2, 4, 6, 8, 10. União de A com B vai ser 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Não a sequência.
União do conjunto no diagrama de Venn, para demonstrar. Interseção. Dados dos conjuntos A e B, quaisquer, chama-se interseção de A com B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B, em símbolos de interseção. É indicada assim. Aqui a união é o Uzinho para cima, lembram? Bem aqui, para ficar mais fácil. E a interseção é o Uzinho para baixo. Lembraram? Pois é. Então, se a interseção B tá o quê? X pertence a A e X pertence a B. Vamos ver como é esse exemplo. Se A é 1, 2, 3, 4 e B 2, 4, 6, 8, 10, a interseção B vai ser os dois números que estão tanto em um quanto em outro. No diagrama de Venn é bem simples da gente observar isso. Vejam só. Faz um círculo, que o diagrama de Venn é demonstrado por um círculo, e o que está em interseção entre os dois e os demais números estão fora da interseção. Então, a interseção B vai ser 2 e 4. Diferença. Dados dois conjuntos A e B quaisquer, chama-se diferença entre o conjunto A e o conjunto B, o conjunto de todos os elementos de A que não pertencem ao conjunto B. Em símbolo, a diferença entre conjuntos é indicada assim, ó, A menos B igual X, tal que X pertence a A, e X não pertence a B. Diferença. Vamos ver como que fica a resposta dessa expressão. A igual a 1, 2, 3, 4. B igual a 2, 4, 6, 8, 10. Então, A menos B igual a 1 e 3. Deu para ver no diagrama de Venn. Vamos lá. No diagrama de Venn, podemos indicar a diferença entre os dois conjuntos por meio da área sombreada, a parte mais escura aqui. Então, se a gente observar o conjunto A é 1, 3, 2, 4. O conjunto B é 2, 4, 6, 8, 10. 2 e 4 são a interseção e o que não pertence a B, pertence a A, mas não pertence a B, é 1 e 3. Então, conforme essa expressão, deixe-me tirar um instantâneo aqui. Só um minutinho. Adicionar, editar texto, mais... Tirar um instantâneo. Vou tirar esse instantâneo aqui. Ah, mas não dá, não consigo colocar o instantâneo lá, não. Não consegue colocar o instantâneo lá, não. Deixa eu tentar assim. Será que consegue? Não consegue. Vou tentar colocar numa caixa aqui. Na caixa a gente vai ter... Ah, tá aqui a expressão. Pronto. Consegui jogar aqui a expressão. A menos B tá o quê? X tá o quê? X pertence a A e X não pertence a B. Então, a gente tem 1 e 3, que são esses X que não pertence a A. A B, né? Somente a A. Então, demonstrada essa expressão do conjunto, né? E o conjunto no diagrama de Venn fica dessa maneira. 1 e 3 são os que não pertencem a A. Complementar. Dados dos conjuntos A e B, quaisquer, se A é subconjunto, se B é subconjunto de A, a diferença entre os conjuntos A e B é denominada complementar. Olha, vejam que interessante. A diferença entre os conjuntos A e B é denominada complementar
do subconjunto B. Em símbolos, a complementar de B em relação a A seria indicada assim. Vamos ver o exemplo. B contém A, B complementar de A menos B. Tá o quê? X tá o quê? A pertence a X e não pertence a B. Como ficaria isso? Bom, se A igual a 2, eu vou... Dá para colocar? Dá para aparecer aqui. Se A igual a 2, 4, 6, 8, 10 e B 2 e 4, então B vai ser igual a 6, 8 e 10. Por quê? Porque 6, 8 e 10 são os números que... Deixe-me... 6, 8 e 10 são o número que fazem a diferença entre A menos B. A diferença entre A e B. Diferença entre A e B sobrou 6, 8 e 10, porque 2 e 4 estão tanto em A quanto em B. Como fica no diagrama de Venn? No diagrama de Venn podemos indicar a complementar do subconjunto B por meio da área sombreada. Vamos lá. Conjunto A é o maior e B e A contém B, certo? A, B está contido em A, no caso. O B está contido em A. Então, neste caso, 2 e 4 está dentro de A. E o A menos o B sobra 6 e o 8. Conforme essa expressão. Bem aqui. Essa denotação. Aqui. O que tem em A que não pertence a B. O que não pertence a B é 6, 8 e 10. Conforme demonstrado no diagrama de Venn. Adotando U para o conjunto universo A e B como dois subconjuntos quaisquer do universo, são válidas as seguintes propriedades. Em subconjuntos, a gente tem as propriedades a seguir. Lembram das propriedades aqui em cima? Deixa eu voltar lá com vocês para a gente ver as propriedades de conjuntos. Propriedades relativas ao conceito de conjuntos, né? Sobre inclusão de conjuntos. Pois bem, agora sobre a interseção dos conjuntos, sobre as diferenças de conjuntos, né? As interseções e a gente tem as seguintes propriedades. Todo conjunto complementar de vazio, né? Todo conjunto vazio pertence ao universo. Todo conjunto vazio pertence a todos os conjuntos, né? O conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Lembra lá daquela primeira propriedade? Pois é. E o conjunto universo, então, é subconjunto do conjunto vazio, né? Complementar do conjunto vazio. Aliás, o conjunto vazio é complementar do conjunto universo. A união, a complementar é o universo, a interseção a complementar é vazio, a complementar elevado ao complementar igual a união B. A interseção B complementar é igual a complementar união B complementar. E a união B complementar é o mesmo que a complementar interseção de B complementar. Então, são essas as propriedades de subconjuntos quando a gente está falando de complementar e sobre as operações entre conjuntos. Tudo bem? Bom,
essa revisão sobre conjunto vai ser importante para que a gente possa ir adiante nos nossos estudos, porque aí a gente vai falar na próxima aula sobre os conjuntos numéricos, representação e operações. E aí nós vamos precisar relembrar dessas informações aqui sobre conjuntos o tempo todo, inclusive dessas propriedades, viu, pessoal? Então, meu pessoal, vou terminando por aqui essa aula e espero que vocês repitam, revejam, leiam a apostila, baixem a apostila, leiam e, por favor, não deixem de pesquisar, estudar. Depois a gente vai fazer bastante exercício, porque é muito importante, pessoal, é muito importante que a gente esteja o tempo inteiro revisando e estudando. Faz parte do nosso conhecimento, né? Sempre. E é isso aí, povo. Aproveitem a aula, aproveitem a disciplina, aproveitem a matéria e bem-vindos. Vocês vão ter sempre um grande sucesso estudando, viu? Um abraço, eu vou deixar gravado e depois a gente faz um exercício todo tempo. Próxima aula para frente é só exercício. Abraço!